Salve, salve, galerinha do 7º ano. Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo? Pessoal, olha só. A aula de hoje, tá? É referente à correção da segunda atividade que eu enviei para vocês em PDF. Tudo bem? É referente à segunda atividade que eu enviei para vocês em PDF. Justamente a atividade em que nós temos aí, né? As figuras de algumas balanças, tá? Então a gente vai hoje, nós vamos resolver, ou melhor, nós vamos corrigir, tá? Eu vou fazer a correção dessa atividade para vocês, para que vocês, né, depois possam aí, né, quando visualizarem o vídeo, vocês possam estar verificando aí a correção, fazendo junto com o vídeo a correção dessa atividade na qual a gente enviou para vocês, tá? Verificando aí o que vocês acertaram, o que vocês não erraram, o que vocês erraram, tá? E aquilo que vocês erraram, certamente vocês deverão apagar e fazer o certo, como de costume, tá ok, pessoal? Então, olha só, gente, a primeira questão, tá? Diz o seguinte: nós temos a figura de uma balança, né? E a questão diz o seguinte: é muito simples, tá? Eu acredito que vocês não terão dificuldade em resolver essas questões, mas ainda assim nós precisamos fazer a correção das mesmas, tá? Então, olha só, pessoal, a primeira questão, tá, da segunda atividade, como eu falei, diz o seguinte: a balança está com os pratos em equilíbrio, tá? Olha só o que está dizendo, que a balança está com os pratos em equilíbrio, né? Qual é o peso da melancia? Então, olha só, o que foi que eu falei para vocês em aulas anteriores, tá? O que eu falei para vocês em relação a uma equação? Equação é toda a sentença matemática expressa por uma igualdade, e essa sentença, ela é uma sentença o quê? Aberta, né? Ela possui um valor o quê? Desconhecido. Muito bem. Então, eu falei para vocês também que tudo que está em equilíbrio é uma equação. Tudo que se encontra em equilíbrio é uma equação, tá, gente? Então, olha só, nós temos aí uma balança, né? Essa balança, ela possui 2 pratos. Em um prato, nós temos um peso de 10 quilos. Em um outro prato, nós temos um peso de 3 quilos e temos uma melancia, tá? O que a gente quer saber? O que a questão quer, né? Qual é o objetivo dessa questão? É descobrirmos o peso dessa melancia. É muito simples, tá? Mas no enunciado, tá? A questão já está falando, a balança, ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, significa dizer que nós estamos diante de uma equação. Tudo bem? Muito bem. Se de um lado tem 10 quilos, do outro lado também tem que ter 10 quilos. Porque se um lado é mais pesado do que o outro, significa dizer que nós não temos um equilíbrio, nós temos o quê? Um desequilíbrio. E se nós tivermos um desequilíbrio, nós não temos uma equação, nós temos uma inequação. É uma outra situação na qual nós ainda não vamos trabalhar nesse momento, tá? Então, olha só, se de um lado tem 10 e de outro também possui uma melancia e um peso de 3 quilos, então significa dizer que o pezinho com a melancia, os dois juntos, formam então 10 quilos, né? Que corresponde ao peso que está lá do outro lado da balança, ou seja, no outro prato. Então, gente, é muito fácil, tá? De cabeça nós conseguimos então encontrar o valor da melancia, porque nós temos o valor do peso, né? Do pezinho que está ao lado dessa melancia. O pezinho está com uma massa de 3 quilos. Então, quanto seria a melancia para que quando eu somar com o pezinho, resulte então no peso que está no outro prato, que é referente a 10 quilos, né? É só você fazer, tá? Você
pega 10 e tira 3, então resta 7. Então significa dizer que a melancia, ela pesa 7 quilos, né? Junto com o pezinho, que pesa 3, então forma um total de 10, que equivale ao outro peso que está no outro prato da balança, que é de 10 quilos. Por isso, a questão, o enunciado da questão diz que a balança, ela está em equilíbrio, tá? Então, para ela estar em equilíbrio, precisa-se ter o mesmo peso em ambos os pratos, tá? Então, quanto vale, a questão quer dizer, a questão quer, né? O que a questão quer é que nós saibamos quanto vale o peso dessa melancia. Então, muito simples, tá? A resposta é 7 quilos, tá? 7 kg. 7 quilos é a resposta, ou seja, 7 quilogramas, tá ok? Então, 7 com mais 3, 10, que corresponde aos 10 que está do outro lado, como eu falei anteriormente, que faz com que a balança, então, fique em equilíbrio, tornando-se assim uma equação, tá? Muito bem, essa foi a primeira questão. 7 quilos, tá? É o peso da melancia. Na próxima questão, nós temos o seguinte: resolva as equações, tá? Também é uma questão muito simples, tá? Que só de nós olharmos e analisarmos com calma, a gente já consegue, né, de certa forma, encontrar o valor desconhecido, que é a variável, tá? Então, na letra A, gente, nós temos x mais 4 igual a 10. Para que essa sentença se torne verdadeira, ou seja, para que ela se torne uma equação, é necessário que, lembra que numa equação existe 2 membros, eu falei isso para vocês, tá? Relembrando, uma equação possui 2 membros, o primeiro membro, que é o que está antes da igualdade, e o segundo membro, que é o que está depois da igualdade, tudo bem? Então, para ser equação, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. Tá? É como a situação da balança. De um lado você tinha 10 quilos e do outro lado você tinha um pezinho de 3 mais uma melancia, que no total também resulta em 10 quilos, por conta que essa melancia pesa 7 quilos. Então, quando se tem uma sentença matemática expressa por números e letras, significa dizer que você também ali, né, tem uma balança. Então, de um lado existe um peso, do outro existe outro peso, sendo que existe um sinal de igualdade entre esses dois lados. Esse sinal de igualdade diz que o lado antes da igualdade tem que ser igual ao lado que está depois da igualdade, senão não é uma equação, deixa de ser uma equação, tá? Então, de um lado nós temos, ou seja, no primeiro membro nós temos x mais 4, que é igual a 10, que está no segundo membro, tá? Então, sem precisar de fazer todo aquele processo de resolução, a gente pode, né, de cabeça, tá encontrando o valor desconhecido, ou seja, o valor do x, tá? Então, de um lado é x mais 4 e do outro lado é 10. Significa dizer que esses dois lados têm que ter o mesmo valor. Que valor seria esse? 10, né? Que é o valor conhecido. A equação, ela busca encontrar o valor desconhecido, no caso aqui, o valor do x. Então, qual o valor que o x vai assumir para quando ele for adicionado com o 4 resultar em 10, que é o valor que está depois da igualdade, tá? É 6, tá? Então, o x vale 6. Esse é o objetivo da questão, encontrar o valor desconhecido. Então, no item A, tá, da segunda questão, o x é igual a 6. O x vale 6. Porque quando você substitui o valor de x, né, pelo valor que ele representa, no caso 6, então o que acontece? Você vai somar 6 com mais 4, que resulta em 10. Então, o valor desconhecido da sua sentença, da sua equação, é 6. Tá ok? Então, x é igual a 6. Tá? Muito bem, vamos lá para a segunda. Para o item B, melhor dizendo. X mais 3 é igual a 3.
Então, x mais 3 é igual a 3, tá, gente? Então, qual é o valor de x, tá? Para que quando você somar com o 3, resulte em 3. Lembra que toda equação é uma sentença aberta expressa por uma igualdade. Se existe igualdade entre os membros, significa dizer que tudo que está no primeiro membro tem que ser igual ao que está no segundo membro, tá? Relembrando, o que é o primeiro membro? É tudo que está antes da igualdade e o segundo membro é o que está depois da igualdade. Então, qual é o valor que o x tem que assumir para que quando eu somar com o 3 do primeiro membro, resulte então no 3 que está no segundo membro? O valor do x tem que ser 0, gente, né? Porque se o valor do x, se o x assumir qualquer outro valor que não seja 0, a tendência é que o lado que está antes da igualdade, ou seja, o primeiro membro, ele vai ser maior do que o segundo. E se isso acontece, então significa dizer que nós não temos uma equação, e sim uma outra situação, tá? Então, quanto vale o valor desconhecido? X mais 3 igual a 3. Para que essa equação se torne verdadeira, tá? Então, o valor do x tem que ser 0. Porque quando eu pego 0 e somo com 3, resulta em 3, que vai ser igual ao 3 do segundo membro. Tranquilo? Muito bem. No item C, nós temos x mais 101 igual a 300. Qual é o valor que o x tem que assumir, tá? Para que quando somado com 101, resulte então em 300. 199. Então, se você pegar 199 e somar com 101, você vai ter um total de 300. Então, o valor do x no item C é 199, tá? Muito bem. No item D, nós temos aí uma subtração, tá, gente? Nós temos uma subtração, ou seja, nós temos x menos 279, que resulta em 237. Então, qual é o valor que o x vai assumir para que você subtraia, né, de 279 e chegue, então, a 237, tá? Então, o valor do x, gente, é 516, tá? 516, que é o valor do x, menos 279 é igual a 237, tá ok? Então, mais uma vez, repetindo, 279 é o segundo termo do primeiro membro. 237 é o segundo termo, né? Se nós somarmos aqui, vamos supor, nós somarmos aqui 9 com 7, 16, tá? 16 vai 1, 7, 3, 10 e 1 que foi 11, não é isso? Vai 1, 2, 2, 4 e 1, 5. 516. Pessoal, é o seguinte, como é que eu vou achar o valor de x? Existem duas maneiras, na realidade existem várias maneiras, mas duas maneiras, né, mais rápidas de se encontrar esse valor de x aí, é você pensar em um número que diminuído de 279 resulte em 237. Vamos supor que você teve uma certa dificuldade. Então, o que você faz para você saber quanto é o valor do x? Você pega 279 e soma com 237. O resultado que surgir é o valor do x, tá? 279 com 237, 279 mais 237 resulta em 516. 516 menos 279, você chega então no valor que se encontra no segundo membro, ou seja, 237. Significa dizer que o valor de x o valor desconhecido é 516, tá bom? Muito bem. No item E nós temos, muito simples, x mais 7 igual a 2. Qual é o valor que o x vai assumir, tá?
qual é o valor que o x vai assumir para quando você somar com o mais 7, você chegar no resultado de 2, né? Aí você diz, peraí, professora, peraí. Um valor que eu vou somar com o 7 para chegar em 2? Isso tá estranho, tá esquisito. Porque todo e qualquer valor que eu somar com o 7 vai ser maior do que o 2, né? Porque só o 7 já é maior do que o 2. Então, qualquer valor que eu somar com o 7, obviamente que vai ser maior do que 2. Isso se você estiver trabalhando com os números naturais. Mas nós estamos trabalhando com os inteiros. Você não pode esquecer isso. Nós hoje não trabalhamos mais com 0 até o infinito. Nós trabalhamos com o menos infinito, né? Que são valores negativos, tá? Até o mais infinito. Ou seja, nós trabalhamos com os inteiros. O que são os números inteiros? Valores positivos e valores o quê? Negativos, tá? Então, o número que somado com o mais 7 seja 2 é o menos 5. Quando eu tenho menos 5 e adiciono ao mais 7, ou seja, eu tenho sinais diferentes. Então, o que diz a regra, né, de adição de números inteiros? Que quando os sinais são diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior, não é assim? E quando os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, quando você tem menos 5 adicionado a mais 7, são sinais diferentes. Então, você diminui os dois e dá o sinal do maior. No caso, quem é o maior? É o 7. Qual é o sinal do 7? É o positivo. Então, portanto, o valor desconhecido, ou seja, o seu x da sua sentença, ele vale menos 5. Menos 5 com mais 7 resulta, então, em 2, que é o que está depois, que é o valor que está depois da sua igualdade, tá ok? Então, qual é o valor de x? Menos 5, tranquilo? No item F nós temos x mais 9 igual a menos 1, tá? Qual é o valor que você vai somar com o mais 9 que vai resultar em menos 1? A mesma situação do item anterior, ou seja, do item E, números inteiros. Tá? Então, qual é o número que você vai somar com o mais 9 para resultar em menos 1? O menos 10. Então, o valor do x é menos 10. O x é menos 10. Então, menos 10 com mais 9, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 1. Menos 10 com mais 9 é igual a menos 1. Que é exatamente o valor que se encontra depois da igualdade, tá? Do item F. No item G nós temos x menos 8 igual a menos 10. Qual é o valor que você vai somar com o menos 8 para chegar no menos 10? Qual é o valor de x na realidade? É o menos 2. Menos 2 com menos 8 resulta em menos 10. Sinais iguais, soma e conserva sinal. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Isso aí vocês já sabem, tá? E o último item da segunda questão, o item H, nós temos aí 128 mais x igual a 900, tá? Então, 128 mais x igual a 900. Qual o valor que você vai ter que somar, né, com o 128 para chegar em 900? É o 772. Quando você pega 900 e diminui de 128, né? Você pegou 900 menos 128. Você chega então em 772. Então significa dizer que o x, né? A incógnita, o valor desconhecido da sua equação é 772, que quando você adiciona com 128, né, você chega então ao resultado do segundo membro, que é 900. Tá certo, gente? Tá. Então, tá. Nós vamos passar para a próxima, tá? A próxima questão também é uma questão muito simples, onde você vai dizer ou sim ou não.
tá? E nada mais do que isso, sem enrolação, sem rodeios, sim, sim, não, não, e acabou a conversa, tá? Então a questão diz assim: uma balança está com os pratos em equilíbrio. Isso é uma afirmação, tá? Continuando, o equilíbrio permanece se trocarmos de pratos o que está sendo pesado. Então, olha só, se a balança está em equilíbrio, tá? Primeiro passo é esse. Uma balança está com os pratos em equilíbrio. Está com os pratos em equilíbrio. O equilíbrio vai permanecer se trocarmos de prato o que está sendo pesado. Ou seja, aqui se encontra a balança, tá? Vamos supor que aqui eu tenha uma balança, aqui eu tenho um peso e aqui eu tenho outro peso, né? Então tem um peso de um lado e tenho um peso do outro lado. A pergunta diz: o equilíbrio da balança, a balança vai continuar equilibrada se a gente trocar, né, os pratos que estão sendo pesados? Ou seja, o que a questão está querendo dizer é que se eu pegar o peso daqui e passar para esse lado e vice-versa, a balança vai continuar em equilíbrio? Sim, você só fez trocar de posição, você não aumentou o peso, né? Então a resposta é sim e pronto. Vamos para a próxima. A próxima questão diz o seguinte, é uma outra questão de balança, tá, gente? A próxima questão diz: a balança está com os pratos em equilíbrio e as 3 latas têm pesos iguais. Quanto pesa cada lata? Gente, presta atenção. Muito simples essa questão. Nós temos aí uma balança, de um lado nós temos um peso de 15 quilos e no outro lado, ou seja, no outro prato, nós temos um peso de 3 latinhas. Só que se a balança está em equilíbrio, tá? Não te esquece, se a balança está em equilíbrio, significa dizer que o peso que tem de um lado, o valor do peso de um lado é igual ao valor do outro, que no caso é 15 quilos. Tá entendendo? Não interessa qual é o peso, se você tem arroz, se você tem feijão, se você tem latinha. Interessa que o peso que está de um lado corresponde aos 15 quilos que está do outro lado. Então, se você tem aí 3 latinhas, tá? Você poderia ter outros produtos, sendo que quando você juntasse os pesos, também iria resultar no peso que está do outro lado. É o que está acontecendo com as latinhas, tá? Independente se você tem latinha, se você tem qualquer outro tipo de acessório, de produto, tá? Muito bem. Então, cada latinha dessa vai assumir um valor, né? Então, qual o valor de cada latinha dessa? Para quando você somar os 3 valores que é respectivo ao peso de cada uma delas, resultar no peso que está do outro lado do prato, que no caso é 15 quilos. Então, cada latinha dessa vai ter que valer o quê? 5 quilos cada uma, né? Então, 5 da primeira com mais 5 da segunda com mais 5 da terceira resulta em 15 quilos, que é equivalente ao que está do outro lado. Por isso a balança está em equilíbrio, tá? Se uma dessas latinhas pesasse mais de 5 quilos, por exemplo, uma pesa 6, a outra pesa 5, a outra pesa 5, certamente a balança ela ia ficar o quê? Em desequilíbrio. Então isso não seria uma equação. Mas como o enunciado diz que a balança está em equilíbrio, então se está em equilíbrio significa dizer que o peso que está de um lado tem que ser igual ao peso que está do outro. Tá ok? Então, cada latinha dessa aí, a resposta é 5 quilos, tá? 5 kg. Muito bem? E a última questão tem dizendo o seguinte: observe o exemplo, né? E resolva as equações. Então, a gente tem um exemplo aí. Que exemplo que nós temos? Nós temos 3x, que é igual a 12, tá? Aí, o que a gente fez? Lembra em uma das aulas que eu cheguei a comentar com vocês que quando nós estamos diante de uma equação, nós não podemos trabalhar com letras e números ao mesmo tempo, ou seja, juntos. Nós temos que separar.
né? E nós colocamos as letras para um lado e os números para o outro, sendo que quando você sai de um lado para o outro, você migra de um lado para o outro, lembra que eu falei que nós saímos com um sinal trocado, ou seja, a gente tem que trocar de sinal, tá? É como se você, vamos supor, você está na escola, né? E da escola você vai precisar ir para um outro lugar depois, tá? Então, o correto é você ir na sua casa, tomar um banho, etc., trocar de roupa para ir para aquele outro local. Por quê? Porque o outro espaço no qual você vai se fazer presente não se refere mais, não diz respeito mais à escola, à sala de aula. Então, não tem por que você estar com uniforme, né? Então, nós temos que, quando sairmos de um lado, na equação também funciona praticamente assim. Quando a gente sai de um lado para o outro, nós trocamos de sinal, tá? Esse sinal é como se fosse a roupa dos números. Então, eles trocam-se de roupa, troca-se de sinal quando sai de um lado para o outro em uma equação, os valores, tá? Então, olha só. No exemplo, nós temos 3x igual a 12, tá? Eu isolei a letra do número, ou seja, o x ficou no primeiro membro, tá? E o que já se encontrava no segundo membro de número permaneceu, no caso 12. Esse 3 que estava junto do x, que está junto do x no primeiro membro, todas as vezes que nós temos um número junto de uma letra, juntinho, sem sinal, isso é uma multiplicação, tá? E aí o que acontece? Como nós isolamos a letra de um lado, ou seja, no primeiro membro, pegamos aquele número que estava junto dela e levamos para o outro lado para se juntar com outro valor, que também é um valor numérico, ele vai com a operação contrária, ou seja, se ele é uma multiplicação, ele vai para lá como uma divisão, tá certo? Então, o que acontece? Você pegou 12 e dividiu para 3, tá? E aí você encontrou, então, o valor de x. X é igual a 4, tá? Então, quanto é que vale o x? 4. Quando você tem a equação 3x é igual a 12, significa dizer que o 3 está multiplicando x, que quando você multiplicar, o resultado tem que ser 12. Então, é óbvio que a resolução está certíssima, né? Porque se o x vale 4, então 3 vezes 4 é igual a 12. Então, o primeiro membro, quando você substituir a letra pelo valor dela, no caso que é o 4, né? Que a gente descobriu aqui, quando a gente pegou o 12 e dividiu por 3, a gente chegou em 4, que é o valor do x. E quando você substitui esse valor na equação, ou seja, 3 vezes o x, no caso 3 vezes o valor do x, que é 4, 3 vezes 4, resulta então em 12, tá? Então o valor do x tem que ser 4, porque se o x assumir qualquer outro valor diferente de 4, quando você multiplicar pelo 3, você não vai ter como resultado 12. Então isso não seria uma equação, tá? Lembre-se de que para ser equação, a sentença ela tem que ser o quê? Verdadeira. Para a sentença ser verdadeira, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro, tá? O valor que o primeiro membro vai assumir, multiplicado com um outro valor, tem que resultar no resultado que se encontra no segundo membro, tá ok? Muito bem. Aí no item A nós temos 4x igual a 28. O que você vai fazer? Você vai isolar o x, como está no exemplo, né? X é igual, aí você vai pegar o 28 sobre 4. Então, 28 dividido para 4 é igual a 7. Então, significa dizer que o x é igual a 7, tá? No item A. No item B, 9x igual a 18. A mesma situação. Você vai isolar o x é igual, pega o 18 e divide por 9, que vai dar 2. Então, x é igual a 2. No item C, 5x é igual a menos 20, tá? 5x é igual a menos 20. O que você vai fazer? Você vai isolar o x, né? Vai pegar o menos 20 e dividir para 5. Então, menos 20 dividido para 5 vai resultar em menos 4, tá? Menos com mais é menos, tá? No item D, 7x é igual a 0. Então, quanto vale o valor de x? 0. Tá? Porque você vai ter 0 sobre 7. Qual é o primeiro mandamento da matemática? Jamais dividirás por 0, tá? Então, x é igual a 0. No item E, você vai ter
48x é igual a 12. O que você vai fazer? Vai isolar o x, como está no exemplo, x é igual, vai pegar 12 e dividir para 48. Você pode dividir 12 para 48? Não, você não pode dividir, porque o 12 ele é menor do que o 48, mas você pode simplificar. Existe um valor que divide 12 e 48 ao mesmo tempo, né? Então, o valor que divide o 12 e o 48 ao mesmo tempo é o próprio 12. Então, o resultado de x vai ser o quê? 1/4. 1 sobre 4. Porque você simplificou a sua fração, tá? Repetindo, no item E você vai pegar x é igual a 12 sobre 48. Como não pode dividir 12 para 48, você vai simplificar. Ou seja, você vai colocar 2 pontinhos do lado 12, 2 pontinhos do lado 48, e você vai colocar o 12 em cima e o 12 embaixo. Quando você pegar 12 e dividir para 12, é igual a 1. E quando você pegar 48 e dividir para 12, é igual a 4. Então, a resposta, ou seja, o valor do x é 1/4, tá? E no item F, nós temos 35x igual a menos 105. Ou seja, x é igual a menos 105 dividido para 35, que resulta em menos 3. Quando você pega menos 105 e divide para 35, né? Menos com mais é menos, e o resultado dessa divisão é 3. Então, portanto, o valor desconhecido, o valor do x é menos 3. Tá ok? Gente, por hoje, tá? A nossa aula fica por aqui. A nossa correção foi feita, foi realizada. Eu espero que todos possam ter bom êxito na hora das suas correções, né? Da correção de vocês. E eu agradeço, tá? A participação de vocês aí, né? A visualização de vocês. E façam essa correção direitinha, verifiquem aí o que vocês acertaram, o que vocês erraram, aquilo que vocês acertaram, ótimo, que vocês erraram, apaguem, façam o correto, façam o certo, tá ok? Então, fiquem todos com Deus, um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, gente!